Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. E nesse dia de hoje, eu não poderia escolher outro tema senão o do dia de finados, mas especialmente na visão espírita. Não sei se todos aqui são espíritas, os que vieram a primeira vez, mas assim, o dia de finados nos leva a profundas reflexões, especialmente um dia de saudade, de lembranças daqueles que nos deu a vida, nos permitiu estarmos aqui nesta encarnação. E eu não poderia deixar de começar com uma homenagem a duas grandes mulheres e outras tantas que a gente não conheceu. Pois, Silvia, a flor e o hino, as flores tão apreciadas por elas duas, e o hino, as flores da mãe da abelha e também da minha. Todas nós, meus irmãos, cultivamos este hino, porque era com ele que minha mãe cantava e ninava aos pequenos. E quando ela percebia que alguém estava doente, e olha que nós somos bastantes irmãos, ela às vezes chegava e: minha filha, você está triste, o que foi que aconteceu? Por que você está triste? Às vezes o puxão de orelha era forte, mas vinha aquele acalento, aquele amor, aquele carinho, e de repente ela estava cantando. Podemos? Pode. E aí vamos ouvir como ela infundiu a fé em nós de uma maneira calma, suave. Ainda bem pequenina, entre as irmãs virtuosas, toda manhã felizinha, ia colher belas rosas, ia na igreja rezar, ajoelhada ante a cruz, e as rosas depunha no altar, consagrava ao divino menino Jesus. Teresinha então ergueu o coração no altar, florido pela prece tão sincera, atente prece fervorosa, como a linda rosa, e o olhar da santa não mais desviou da cruz, e todo o seu amor até morrer foi sempre, sempre de Jesus. Santa das rosas, meiga infantil, dá rogai, Senhora, Virgem Maria, dias de paz e alegria, honra e glória e Senhor da vitória. Chegou na hora, Adriana. A valsa da minha mãe. A valsa da minha. Santa das rosas, meiga infantil, É só desligar. Deixa eu ver como é que é. Brasil.
Adriana, nossa mãe, É isso mesmo. que nos ninava, né, e acalentava com a Santa Teresinha. Então, gente, as flores da mãe da abelha, a valsa de Santa Teresinha, da minha mãe, nós iniciamos, e aí das flores, onde nós morávamos, e algumas de minhas irmãs ainda moram, era caminho para o cemitério. O jardim da casa da minha mãe tinha muita flor, muita rosa. E no dia de finados, muitas pessoas passavam lá e perguntavam se ela podia dar uma rosa para pôr no túmulo, na sepultura de um ente querido. Na época, a gente mais nova não entendia. Ela ia, cortava e dava. E às vezes, ô mãe, a roseira ficou triste, ficou sem flor. Ela falava, nada, minha filha, vai enfeitar o túmulo lá, a sepultura da pessoa. Que coitado, não tinha dinheiro para comprar uma florzinha. Ela sempre fez esse tipo de coisa. E a Isabel Salomão, uma palestrante estudiosa, né? Juiz de Fora, né? Juiz de Fora, ela contava essa mesma história da mãe dela. E aí ela contou um caso de se a gente soubesse o dia que nós vamos morrer, se eu soubesse, se um de vocês soubesse que daqui 1 hora, 2 horas vai morrer o amanhã, o que vocês fariam? Ou se soubesse, olha, te prepara, que seu pai, sua mãe, seu filho vai morrer em tantas horas. Então ela fala, contou o caso que São Pedro, apóstolo, era bem implicante, é a palavra dela. E ele com Jesus, ele perguntou, Jesus, por que que as pessoas não podem saber a hora que vai morrer? Jesus argumentou que não seria bom e tal, mas ele insistiu tanto que Jesus falou com ele, tá, então vai e fala com as pessoas que elas vão morrer. Era uma cidade bem pequena e Pedro saiu, chegou e falou, você tem 2 horas de vida, ou você tem 5 horas de vida, ó, você tem 1 semana de vida. E foi dando tempo para cada pessoa. 2, 3 dias depois, ele reclamou, Jesus, nessa cidade agora não tem nada, não tem ninguém na rua, não está acontecendo nada, porque a rua está vazia. Aqueles que ele falou que tinha 2 horas, 3 horas, pouco tempo de vida, correram e foram para o cemitério e ficaram na sepultura, para não dar trabalho para os outros. Já estava lá esperando a morte chegar. Os outros, eu vou morrer daqui 1 semana, para que eu vou trabalhar? Meu filho vai morrer, o que eu vou fazer? Cada um no seu sentimento. Aí quando Pedro reclamou, Jesus falou, agora você entendeu por que não pode saber? Vai lá e desfaz. Fala com cada um que foi uma experiência que você fez e eu autorizei. E a cidade voltou ao normal. O que nos fala isso? Que para morrer basta estarmos vivos. E vamos aproveitar a nossa vida com nossos entes queridos, com as pessoas da nossa relação. Se sentiu que ofendeu, que magoou, não preocupa, não fica cheio de melindres, mas chega e fala, ô Silvia, outro dia eu fui grosseira com você, me desculpa, me perdoe. Às vezes para quem vai pedir o perdão, às vezes é até difícil, porque tem que passar em cima do orgulho, do melindre, né, e tudo mais. E a pessoa, se é uma pessoa mais evoluída, não, nem percebi, tá tudo bem, ai, você falou isso comigo, eu nem percebi. E aí às vezes você fica sofrendo por coisas tão bobas, tão simples, mas se percebeu que magoou, vai atrás, tenta consertar, porque depois é melhor consertar agora, enquanto a pessoa está viva, do que depois
ficar lamentando, gente, eu devia, mas não fiz. E aí vai conviver com esse remorso por muito tempo. E às vezes vai até fazer o desencarnado sofrer. Neste dia de finados, os cemitérios, não sei, mas na minha infância, adolescência, que ia até eu passar a estudar o Espiritismo, frequentava os cemitérios, flores lindas, maravilhosas. Lembro ainda quando morreu uma pessoa de Posses, ali de Timóteo. E a viúva fez um túmulo maravilhoso, foi o primeiro que eu vi na minha vida, toda coisa. E minha mãe falava assim, não, mas que lindo, que coisa linda. E meu pai falava com ela assim, minha mulher, não, quando eu morrer, ele era muito claro, ele nunca teve medo da morte. Ele falava, quando eu morrer não precisa fazer nada disso. O importante é você continuar a me honrar. A sua lembrança de respeito, de amor e de carinho. Não precisa de nada disso, porque ele, aonde estiver, não está vendo nada disso. Não tem nenhuma importância para ele. E aí eu comecei a questionar, depois do falecimento dele, ao ver, né, o caixão descendo, eu comecei a questionar e comecei até, tipo, uma briguinha com Deus. Mas por quê? Todos vão ficar ali esperando a vida eterna? O juízo final? Que juízo final é esse? Homem vai, matou, roubou, estupou, fez, vai para ali, vai dormir, o outro viveu, foi um homem de caráter, uma mulher de caráter, de bem, como na leitura de hoje, vai ficar todo mundo ali, enterrou, vai ficar ali dormindo, esperando quando que vai ser esse juízo final. E aí a gente vai pensando, porque quando a gente fala de morte, é importante. E eu era católica, apostólica, romana. Mas aí a gente buscando este sentido da vida e com os anos, um adendozinho ainda sobre meu pai. Quando eu falei para ele, com meus 10, 11 anos, falei para ele que eu tinha muito medo dele morrer, da minha mãe morrer. E que eu pedia a Deus que me levasse antes deles, porque eu não ia conseguir viver sem eles. Ele falou comigo, minha filha, a morte faz parte da vida. Pela lei natural da vida, eu tenho que ir primeiro, depois a sua mãe. E aí foi citando os parentes, o pai, os irmãos, a irmã, a mãe, que haviam falecido. Ele falou, o primeiro que foi, eu pensei como você, eu queria ir antes dele. Eu não queria ficar, eu queria morrer junto. Mas aí, à medida que morreu fulano, a gente vai se acostumando com a ideia da morte e passa a sentir e saber que é algo natural, que faz parte da vida. E aí foi a primeira vez que ele falou, aonde eu estiver depois, enquanto eu puder, eu vou olhar por você e por seus irmãos, por sua mãe também. E aí, quando nós falamos sobre a morte, é importante a gente compreender como que cada indivíduo se relaciona com a realidade da morte. Isso vai depender muito da religião que cada um professa, dos ensinamentos que recebeu desde a infância, dos questionamentos que irão surgindo com o desenvolvimento do ser. E quando a pessoa morre, segundo alguns autores, com a morte vem a fase do luto. Há pessoas mais resilientes que vivem mais tranquilos, aceitam bem, tem a saudade, chora, a saudade faz parte.
Mas esses escritores, Freud e alguns outros, Elizabeth Kübler-Ross, escreveram sobre o luto, que são 5 fases. O primeiro deles é a negação, é o isolamento. Ai, meu Deus, não quero conversar com ninguém, não aceito. Por que isso aconteceu comigo, com meu pai, com minha mãe, com meu querido? E quando fala, vai chegar uma visita, a pessoa até se esconde. Ai, meu Deus, vai chegar e tudo. E às vezes a visita vai levar uma palavra de consolo, de apoio, de conforto. Isso, claro, tem visitas que realmente era melhor que nem fosse, né, gente? Porque nesse momento, o que é que a pessoa precisa? O erudado. De um ombro amigo, de um ouvido para ouvir. Nada mais que isso, né, gente? E depois vem a cólera, a raiva. Meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que ele foi? Tantas pessoas más que podiam ter ido no lugar. Tantas pessoas velhas, doentes, sofrendo. E quando vai um pequeno em tenra idade, o choro e a dor parecem ser muito maior. É muito doloroso. Quando parte uma criança, ainda que esteja sofrendo, que tenha uma doença sem cura, que desde o nascimento foi falado, olha, essa criança, se chegar a tantos meses, se chegar a tantos anos, mas na hora que vai é o abalo, é a promessa de vida que se foi na nossa santa ignorância. Até que entenda, nós espíritas não, porque a gente sabe que se foi com 1 ano, 1 mês, 2, 5, ele cumpriu o tempo de vida que ele faltava para completar e voltou para onde? Para a casa do Pai. Agora, a bala perdida. Não existe bala perdida, ela tem um endereço certo. Nós é que criou, né, essa coisa de bala perdida. Estava passando na rua, veio uma bala e acertou nele. Mas isso aí é um assunto bem, né, dolorido também. Nós aqui não temos isso, graças a Deus. É porque nós não trouxemos na nossa bagagem receber uma bala perdida. Muitas coisas, e estamos fazendo para cada dia melhorarmos mais. Nem que seja um pouquinho cada dia, cada ano, cada época da nossa existência. Depois disso vem a negociação. Ah, meu Deus, se eu pretendo fazer tudo melhor, eu não quero fazer como ele que se foi, como ela que partiu. Me deixa pelo menos criar meus filhos. Me deixa pelo menos construir uma casa boa para deixar para os meus filhos. Eu quero pelo menos ver meu filho formado. Eu quero ver minha filha formada. Eu quero, meu Deus, depois que eu ver meus netos, eu posso ir. Como se nós já não tivéssemos vindo com a nossa data de volta assinada. E que nós aceitamos. Ou se nos foi imposta, talvez, pelo merecimento. Se fomos, no passado, um homem de bem, não vai ser imposto, vai ser aceito. E nós nem vamos preocupar com a negociação. Depois disso também, tem a depressão, que a pessoa fica cada dia pior, e não quer nem saber de nada e precisa dos antidepressivos. Nada contra os remédios, gente, mas sim contra a precisão, a fuga através do remédio, do antidepressivo, do isso e do aquilo. Que muitas vezes, se a gente pegar o evangelho, é sentar lá num cantinho, não é o cantinho do castigo hoje usado, não. Num cantinho tranquilo e sereno, fizer uma leitura, abre aleatoriamente, faz uma leitura em meia voz, é uma oração.
e se fez com amor e com carinho, o nosso querido vai receber as vibrações. E muitas vezes eles vêm até a gente, essa coisa de ficar rezando, orando, e vai dormir, reza e faz aquela lista de pessoas que se foram. Nós não sabemos como eles estão do lado de lá. E às vezes a gente nem conhece, mas ele lá está no sofrimento, na hora da oração, ele vai enxergar uma luzinha, um pontinho de luz e vem e fica ali perto de você, cheio de dor, de sofrimento, e você começa a sentir uma angústia, uma tristeza, uma saudade de não sei o quê. Meu Deus, mas eu não tenho motivos para estar assim, mas você chamou. Faça uma prece com carinho, para aqueles que necessitam, mas que sem nomear. Uma prece de amor, de carinho, de paz. Senhor, que aqueles que estão em necessidade possam receber as vibrações de amor, de luz, e que eles continuem o seu caminho. Vai ficar tranquilo. Depois, aí vem a aceitação. Era a hora mesmo de descansar. Agora segue o seu caminho, que eu vou seguir o meu. Respeito, amor, carinho, lembranças boas. Enquanto estamos orando, vamos lembrar dessas pessoas, assim como nós duas lembramos. E a Adriana chegou e lembrou também, né? Mas isso aqui não quer dizer que todas as pessoas tenham que passar por essas 5 fases. E como eu disse no início, né, a aceitação da morte depende da cultura que a pessoa, da religião da pessoa. E há muitas religiões para as quais a morte significa o começo de uma próxima vida. E por isso ela é apenas uma passagem, onde não importa o que aconteceu com o corpo da pessoa. Das doenças todas, dos acidentes, não me importa. Essas religiões, né, que a vida é apenas uma passagem e vai começar uma nova vida. E a qualidade da eternidade depende da qualidade de como a pessoa viveu nesta vida. Aconteceu o que foi, morreu, virou santo. Não, calma lá. Vai continuar lá aquilo que começou aqui. Se foi uma pessoa caridosa, bondosa, estudiosa, né? Se não é tão boa, mas está se esforçando, o caminho dela vai ser diferente. Vai ser de acordo com o que ela praticou aqui. Ou para outras religiões, a morte é encarada, não é igual a outra, é encarada como uma passagem, um encontro, um acontecimento natural, onde o processo de luto, que não se fala da perda, mas sim de tudo aquilo que a pessoa conquistou durante a vida. E quando a pessoa está falando e lembrando das boas ações da pessoa, do falecido, é muito bom para ela, porque ela sente o amor, a vibração de amor que emana daqueles corações que lembram dela. E essa qualidade depende efetivamente daquilo que plantamos. Se plantamos boas ações, lindas rosas, lá na nossa casinha, no futuro, alguém que se foi antes de nós está preparando lá o cantinho para nós. E quando nós formos, vamos ajudá-los naquela construção daquela casa para recebermos os outros. Porque, como eu disse aqui no início, a morte é apenas uma passagem. Nós não morremos. A Isabel fala que não devia ter o dia dos mortos, mas sim o dia dos vivos. Porque nós continuamos vivos. O nosso espírito continua vivo.
quando a gente era criança e muitas pessoas morreu, tinham medo de alma penada, morreu, nossa, nem entra passar longe daquela casa. Nó, fulano morreu ali, eu não quero nem passar. Quando eu era pequena, para ir para a escola, tinha um cemitério, não tem, aquele de Santa Maria, só que o bairro era bem diferente. Aí tinha uma encruzilhada que saía para ir para os outros bairros e aqui ia para o cemitério. Gente, o medo que a gente tinha, eu, minhas colegas, meus filhos, de passar por aquela ruinha, acho que era 44, não sei, aqui lá do canto, porque tinha o cemitério e o medo do fulano que morreu outro dia estar ali esperando a gente. Era um medo daquele, vocês nem imaginam, passava numa correria até chorando de medo da alma penada vir fazer a gente. Você lembra, Adriana? Maria, no passado era mais assustador ainda, porque era normal você ver lá o defunto em casa, né? E punha Então tinha aquela imagem de ainda ter o caixão ali na sala. Isso, muitas vezes era em cima de uma normal, mesa, né? Com aquela tira branca. A nossa amarrada. infância presenciou muitas situações assim. Isso. Havia a velha de 7 metros. Isso também. Então, gente, para nós... Opa, eu estou mexendo errado. E no catolicismo, que é o que está mais próximo, né? A morte, o cristão não aceita a ressurreição, a morte, a vida da alma. Eles cultuam a ressurreição da alma, né, do espírito. E aí a gente foi saber, ressurreição, o Cristo subiu em corpo para o mais alto. E a reencarnação, nós temos que morrer, aquela carne, né, vai deteriorar, vai virar pó, e o nosso espírito é que vai voltar um dia. Essa é a diferença do espiritismo e do catolicismo, a reencarnação e a ressurreição. E às vezes a gente vê o católico sem crítica, só falar da ressurreição dos mortos assim, com tanta firmeza, e aí a gente pensa, não, é a mesma reencarnação, só que vai voltar no novo corpo, numa outra época, né, gente? E para Kardec, o espiritismo possui os principais pilares que são da doutrina, é de que a morte não é o fim. A morte é um acontecimento inevitável e a partir do nascimento, ou se diz, para morrer basta estar vivo. Então, gente, os pilares do espiritismo, da doutrina espírita, a morte não é o fim. É aquilo que eu já falei, é o começo de uma nova vida, de uma nova etapa. E ela é um acontecimento inevitável. Ninguém vai ficar para semente. Ainda outro dia, conversando com ele, já pensou, se ninguém morresse, qual seria a situação desse mundo? Onde estaria tanta gente? Ainda brinquei, cacaiada de velho. Porque não adianta, né, gente? Eu pensar que com a idade que eu estou, eu vou voltar a ter o vício que eu tinha aos 15, aos 20 anos. Jamais. Eu vou ter a idade que eu tenho. E ser feliz com ela e grata a Deus por estar me permitindo ainda viver mais uns tempos. Né? Mas eu brinco que eu já falei com Deus que eu não estou com muita pressa, não. Apesar de ser a mais velha da turma, como minha mãe dizia, pela lei natural da vida, minha filha, quem tem que ir primeiro é seu pai. Ele é o mais velho. Aí depois ela nunca mais falou nada, porque pela lei natural seria ela, como foi, né, tadinha? Foi, graças a Deus, está bem, tranquila por tudo que ela fez, a gente sabe que ela está bem. E o outro pilar, né, para morrer, basta estar vivo.
De acordo com os pressupostos do Espiritismo, a morte é apenas um momento em meio a um caminho infinito. A morte é a transformação e não um ponto final, não é o fim. Quando uma pessoa morre, os espíritas dizem a palavra desencarnação. E eu estou falando morte, né, gente? Então é desencarnação, mas são os anos todos. E às vezes, conforme o local que você está, você falar morte, porque se falar desencarnação cria um tumulto em respeito à religião que a pessoa professa. Mas aí você explica também, né, Maria, que nem Isso. todo mundo que desencarna morre. Nem todo mundo que morre desencarna. Desencarna, tem Porque às vezes a pessoa morre, mas não quer largar o corpo. Não de jeito quer, tem nenhum. muito morto-vivo no dia nós vamos chegar lá. A desencarnação é justamente a separação do espírito de seu corpo físico. Morrer é continuar vivendo em outra dimensão, a espiritual, com os sentimentos adquiridos, com a visão espiritual expandida, com os amores, as alegrias e saudades do ser, mas também com as imperfeições que não conseguiu superar. É aquilo que eu falei, que não vira santo, né, gente? Agora eu fui coisa, vou morrer, vou continuar. Vou para uma escola, de acordo com a escola que eu frequentei aqui. De acordo, eu não vou, o espírito não vai, saiu daqui no primário, vai chegar lá no segundo grau. Primário, hoje é ensino fundamental, né, gente? Saiu do fundamental, já vai para a universidade. Ele vai ter que passar para o ensino básico. E assim somos nós também. Vamos passar pelas evoluções. A Isabel conta também que um engenheiro faleceu e quando ele chegou lá do outro lado, ele chegou num bairro muito bonito, as casas lindas, e veio um senhor, deu as boas-vindas e falou, mas que bom, que bairro bom, me mostra qual que é a sua casa, a minha casa. Aí o atendente, o recepcionista, não, a casa do senhor não é aqui, eu vou levá-lo para o bairro que o senhor vai morar. Ele foi levado para um bairro muito simples, muito humilde, com casebres. Ele falou, não, mas não é possível. Eu fui engenheiro, eu sou engenheiro, na terra eu sou engenheiro. E eu fiz plantas maravilhosas, eu construí prédios, mansões. E agora uma casa dessa, uma casebre. Aí o recepcionista, atendendo, pois é, senhor, aqui cada um recebe de acordo com o que plantou. Na terra o senhor construiu coisas lindas, mas não construiu, não enviou material suficiente para construir uma casa como do outro bairro. O material que o senhor enviou é para essa casinha aqui. Então aí veio a decepção e o acordar para a realidade, né? E Jesus nos demonstrou que quando ele esteve aqui, nós não morremos, pois ele venceu a morte. Depois reaparece. Quando venceu a morte, reaparece depois da crucificação. Então nós temos aí o conhecimento de que existe apenas uma mudança de roupagem com a morte, né? Será que eu vou chegar lá com esse corpo? Qual é o corpo que nós estamos construindo, tratando para chegarmos lá? E para quem se vai, é muito triste sentir e saber que foi esquecido. Eu falei da oração, né, gente? Dos bons pensamentos. Para quem se vai, é muito triste saber e sentir que foi esquecido. Por outro lado, causa grande satisfação ao espírito saber que é sempre lembrado e vivo na espiritualidade, pois certamente, havendo um amor vinculante, verdadeiro, acontecerá reencontro em vidas futuras.
pois Deus nos criou para sermos eternos. É muito bacana, né, gente, saber que futuramente, né, Abelha? Quem sabe nossas mães estão lá, a Abelha preparou para cantar aqui umas músicas, mas o violão arrebentou. Acaso não existe, mas arrebentou, agora era uma hora, mas vamos sem música mesmo. Então, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos fala especificamente da comemoração do Dia dos Mortos e dos funerais. E vamos ver o que ele diz. Os espíritos são sensíveis ao fato de serem lembrados por aqueles que deixaram na terra. Para alguns, as lembranças são motivos de felicidade. Para os que ainda se encontram em condições de sofrimento, estas lhes servem de consolo. Tem aqueles que estão lá sofrendo e quando a lembrança dele, com carinho, com respeito, com amor, vai trazer consolo para ele. Aquilo que eu disse no início, às vezes vem, chega, né? Nossa mãe hoje esteve perto da gente, Com né? certeza, né? Como? A boca, às vezes a língua é grande. Não, minhas mães. O fato de serem lembrados no dia da comemoração dos mortos ou em outro dia qualquer, um dia comum, para eles não faz diferença, pois eles atendem o chamado de pensamento em qualquer situação. Nós não precisamos estar lá no cemitério para lembrarmos os nossos queridos. Espíritos mais evoluídos, eles não precisam de estar no cemitério. Às vezes eles até vão por saberem que os queridos que aqui ficaram estarão lá para fazer uma visita. Então ele vai ficar ali um pouquinho, mas ele não vai pela beleza da roupa, pela quantidade de flores, de velas que vai ser colocada no seu túmulo, mas sim pela emanação de amor que a pessoa vai enviar por ele, para ele. Pois nós não precisamos estar lá. Reunimos em casa, fazemos o evangelho, compra um buquê de flores, de rosas amarelas, né? Põe ali, faz o evangelho, liga a musiquinha da valsa de Santa Terezinha. Oh mãe, como era gostoso ouvi-la a senhora cantar, como era bom e como não desentoava nunca. É maravilhoso. Então, a visita ao túmulo é uma forma de manifestar o nosso pensamento, de manifestar para o querido que nós pensamos neles. Aí já falei. Então, no Livro dos Espíritos, na questão, no capítulo 9, comemorações dos mortos, os funerais, os espíritos, Kardec perguntou para os espíritos, e o interessante é que Kardec fazia uma questão e enviava para diversos lugares, e as respostas eram sempre a mesma, em prol da existência da espiritualidade, que hoje estava num país, amanhã no outro, e respondendo as perguntas com as mesmas palavras. Então Kardec perguntou: os espíritos são sensíveis à saudade dos que amavam na terra? Muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade se são felizes. E se são infelizes, serve-lhes de alívio. A 321, ele pergunta: esse é para um dia, esse para eles é um dia de reunião junto às sepulturas? A resposta deles foi: reúnem-se em maior número nesse dia, porque maior é o número de pessoas que os chamam, mas cada um só vai comparecer em atenção aos seus amigos e não pela multidão de indiferentes. É comum a gente ver em cemitério
vai pessoas lá para conversar, para bater papo, às vezes para ali em frente à sepultura do seu querido, só olha e tal, e vai conversar, um encontro de amigos. Eu já vivi, já experimentei isso, até mesmo dia de enterro, né, gente? Aí, Em velórios. em velório, às vezes, ao invés de estar lá em oração, em contemplação, estão batendo papo, às vezes até contando piada, e às vezes o Espírito está ali pedindo socorro, faça uma oração, mas são coisas que vem da cultura de cada pessoa, né, da religião, a forma de enfrentar e viver esses momentos. É diferente de quando vai uma pessoa com a voz melodiosa cantar as músicas. Agora com o Covid acabou isso, né, Abel? De ir cantar nos velórios, que é muito gratificante também. E sob que forma comparecem ao cemitério e como são vistos, se pudessem tornarem-se visíveis. Aquela forma pela qual era conhecida em vida. Os espíritos esquecidos, cujas tumbas não são visitadas por ninguém, comparecem, apesar disso, e sentem algum desgosto por não verem nenhum amigo lembrarem-se deles. Que eles responderam? Que lhes importa a terra? Somente pelo coração se prendem a ele. Se não mais o amam, nada mais há que faça o espírito voltar à terra. Ele tem todo o universo à frente. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Aqui está falando praticamente tudo que eu falei, né, gente? Mas agora é com as palavras de Kardec. A visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização desse fato. Eu já os disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar se a lembrança é ditada pelo coração. Os espíritos das pessoas homenageadas com estátuas ou monumentos assistem às inaugurações e as veem com prazer? Muitos assistem quando podem, mas não são menos sensíveis às honras que lhes tributaram do que as lembranças. Hoje já não existem túmulos, né? Capelas, coisas suntuosas em cemitérios. Hoje é um cemitério ecumênico, né? Que você chega, não existe diferença. Conforme os cemitérios, você chega, você sabe, opa, ali era um pobre miserável, ali era um mais ou menos, opa, aqui tinha uma eira, aqui tinha uma eira e uma beira, conforme os degraus colocados nos túmulos. Então, isso hoje, graças a Deus, acabou. Quem tem o túmulo no seu cemitério, nada contra, eu não posso criticar. Mas, de primeiro, havia assim, até uma competição. Qual é o túmulo mais bonito? Tem aquele túmulo, então vou fazer o melhor, vou fazer o maior, vou fazer o mais bonito. A gente vê isso em muitos cemitérios. Cemitérios históricos, né? Que até se tornam ponto de turismo. Quando eu fiz um curso, uma professora de sociologia falou, e eu guardei assim, quando você chega numa cidade, você quer conhecer a história do lugar, você vai a um museu? Um museu, não, a um cemitério, a uma igreja e a uma cadeia e uma praça. Ali você tem uma ideia de como é a comunidade, como são as pessoas daquele lugar. Você lembra disso, Geni? Foi você que deu essa aula para mim? Deve ter sido a Denir.
Sociologia. Ah, isto foi a professora Ademir. A Devi. Acho que eu conheço ela. Então, assim, na época, e aí a gente começa a fazer os julgamentos, né, na ignorância da gente. Ah, aquele cemitério tal e tal. E a gente, assim como as igrejas também, né? As torres das igrejas. Quanto mais torre, maior o poder da população. Maior os impostos. Naquela época já existiam os impostos. Então, às vezes, construíam uma torre só para pagar menos imposto. E aí, de onde pode vir para certas pessoas o desejo de serem enterradas num lugar do que no outro? Voltam a ele com mais satisfação após a morte? E essa importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito? A afeição do espírito por certos lugares, inferioridade moral. O que representa um pedaço de terra mais do que o outro para o espírito elevado? Não sabe ele que a sua alma vai se reunir aos que amam, mesmo que os seus ossos estejam separados? Eu, pelo menos, nunca vivi essa experiência. Ah, quando morrer tem que ser levado lá para a sua terra natal. Ah, mas é o desejo da pessoa. Então, que se faça, né, gente, em respeito ao desejo daquele que se foi. Se tem condições também disso ser feito. É o respeito, é o amor, é a veneração. E Jesus nos diz que André Luiz, ele vai nos falar que quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos e quantas mortes nós necessitamos ainda. E finalizando, neste dia de finado, é uma oração até, que nós possamos estender nossas orações aos desencarnados de forma mais ativa, pois a atividade espiritual nesta data é intensa devido às inúmeras e assertivas de pensamentos dos familiares encarnados, de pensamento dos familiares encarnados aos seus caros espíritos desencarnados. Que Jesus, nosso Mestre, de infinito amor e bondade, possa estender às famílias de luto o alívio da sua bênção e que nossos entes queridos, que agora habitam o mundo espiritual, possam ser banhados pelas nossas vibrações sinceras de amor, carinho, fraternidade e benevolência. Que a paz de Deus se estabeleça em todos os nossos corações, a infinita graça divina, que seja feita assim na terra como no céu. E então, depois de uma vida fatigante, de provas e expiações, que nós possamos merecer toda aquela virtude que houvemos plantado. Muita paz aos nossos irmãos e os desencarnados que aqui se encontram. Cada um abraça o seu querido. Há uma mãe abraçando a filha nesse momento e dizendo: filha, fique em paz, eu estou bem, estou tranquila, não sofra, pois eu cumpri a minha missão, eu fui na hora planejada por Deus, eu já não aguentava mais as dores, o sofrimento,
E cada lágrima que corria dos seus olhos, dos seus filhos, dos seus familiares, chegavam até mim como pérolas, aliviando a minha dor. Na hora da minha passagem, filha, foi como um raio de luar. Foi a bênção bendita da paz. O meu corpo já cansado, já sem forças, bateu asas. O meu espírito foi de encontro aos pais, aos meus pais, que lá estavam, sua avó e seu avô. Já haviam preparado aquela casinha linda, como aquela que você conheceu na infância, filho. Lá naquele cantinho no pé da serra, com tantas flores que sua avó tanto amava. Fique em paz, querida filha. Eu estou em paz e as suas orações chegam até mim como bálsamos. Não tenha vergonha de chorar, de sofrer, mas tenha certeza que vai passar. O Cristo nos disse que não seria fácil, mas que seria possível e que a hora do nosso reencontro vai chegar. Não se preocupe, eu estou bem. Fique na paz, minha filha. O meu abraço apertado, o meu beijo no seu rosto, a minha paz e aquele cheiro gostoso que você sabia me dar. Fique em paz, filha querida. Que a paz de Jesus esteja conosco e que sejamos dignas e merecedores desta paz. Amém. Obrigada, Maria, nossa irmã. Coisa mais bela da noite que a doutrina espírita nos trouxe, né, Maria? O espiritismo matou a morte. A morte não existe. Não é maravilhoso podermos sentir esta certeza que nos consola, que alivia a nossa dor da separação e que nos dá a certeza de que um dia estaremos todos juntos, porque os laços de afeto jamais se rompem, né? Vamos elevar os nossos pensamentos pedindo a Deus que as palavras desta música, que é uma oração, que possa tocar fundo o nosso coração, que as nossas necessidades serão atendidas. Deus sabe o que é melhor para todos nós e que nós estamos aqui hoje num dia muito especial, onde com muito carinho nós recordamos os afetos das nossas almas que nos antecederam no retorno à pátria espiritual. E temos a certeza de que Deus está a cuidar de cada um que lá chegou e que também cuida de cada um de nós que aqui ficou, porque precisamos muito desta fé, desta coragem, desta força para continuarmos vivendo aqui na Terra, enfrentando os desafios que nos cabe enfrentar, buscando a nossa evolução, mas principalmente não nos desviando do caminho reto, do caminho do bem e do amor e da caridade. Jesus querido, Jesus amado, é o coração, com o coração elevado a Ti, que agradeço por essa oportunidade bendita daqui estarmos e poder falar dos nossos queridos, especialmente Jesus e a minha mentora, que durante a prece colocou na mão de cada um raminho de alecrim, um buquê de rosas de Santa Teresinha e uma outra flor que eu não conheço, mas que a pessoa que a recebeu, pelo perfume, pelo aroma da flor, sabe que é sua mãe que colocou nas suas mãos. É sua mãe que veio te visitar e te agradecer. Jesus, é maravilhoso
poder estar aqui neste momento, neste dia, levando, louvando aos queridos que já se foram. E é com muita gratidão, Jesus, que eu te agradeço e também peço que ao sairmos desta casa, podemos levar conosco este facho de luz que nos iluminou para iluminar aqueles que encontraremos pelo caminho. Que aqueles que estão aguardando e necessitados da fé e da lembrança, mesmo que não os conheçamos, mas que precisam em nosso amor chegar a eles por seu intermédio, Jesus, por sua bondade, caridade, mentora amiga. Que a sua paz, Jesus, que o seu amor se faça conosco hoje e sempre. Que E assim seja. Graças a Deus. Só um minutinho, gente.